Salve, camaradas, estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução, está chegando para mais um vídeo aqui no canal, depois de uma temporada aí, gravando mais vídeos curtos aí por shorts, por Instagram, certo? Mas a gente está retomando aqui esses vídeos mais longos para discutir mais teoria, propaganda, projeto de Brasil, a Revolução Brasileira, discutir questões mais estruturais aí, certo? Com mais tempo, portanto, até porque tem uma tarefa que vai estar colocada para mim aí a partir de janeiro, e assim que ela for publicizada, eu vou bater um papo aqui com vocês sobre isso, certo? Mas o vídeo de hoje tem como tema opressão não é só lacração e distração. O que é e o que não é interessante para a Revolução Brasileira é uma opinião, certo? Que eu estou emitindo aí sobre o vídeo que o Jones Manuel publicou recentemente, postou recentemente aí nas suas redes sociais, certo? Que tem como título Renan Santos Tocantins e a lacração nas redes sociais. Não é uma reação ao vídeo do Jones, que tem quase 30 minutos, e eu tenho profundo acordo com a maior parte das coisas que ele coloca ali, mas tem 3 temas que me chamou a atenção e eu achei que deveria emitir opinião sobre esses 3 temas. Primeiro é quando o Jones caracteriza, isso está no título do vídeo dele, que grupos como o MBL ou mesmo bolsonaristas, eles utilizam, falam das coisas mais absurdas, e no caso aqui a xenofobia, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, justamente para lacrar e viralizar nas redes sociais. Eu acho que isso é perigosíssimo. O segundo é quando ele fala do que é relevante e o que não é relevante. Então, não falei da polêmica das Havaianas, porque achei aquilo ali uma imbecilidade, assim como também não comento as falas machistas ou preconceituosas de Lula, tá? E o terceiro elemento que está combinado com os outros dois aqui é manter o foco, discutir as questões que são centrais para a Revolução Brasileira. Eu vou pegar um corte que o próprio Jones Manuel postou no Instagram, que eu acho que resume um pouco, né, aí os temas que eu vou abordar aqui no nosso canal. Firmeza? Vamos à vinheta, vamos ao vídeo, começando inclusive com o vídeo do próprio Jones Manuel. Comunicadores e comunicadoras tentar combater essa dinâmica e manter um foco no que é importante, no que é estratégico, no que é central para um debate sobre a Revolução Brasileira, para mudar as condições de vida da classe trabalhadora, para garantir e avançar na soberania nacional brasileira. Então, eu, por exemplo, não falei nada, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar sobre negócio de Havaianas. Isso para mim é uma imbecilidade. E aí, isso não é a crítica sobre quem gravou o vídeo, quem fez texto, viu, gente? Sim, primeiro eu achei meio arrogante, tá? A fala do Jones, mas o debate aqui não é moral, tá? Até porque eu mesmo, que tenho só algumas centenas de seguidores, vez por outra eu assisto o vídeo, eu acho que tive uma ou outra fala meio arrogante. Ainda imagina alguém que tem milhões de seguidores, eu acho que ninguém está isento desse tipo de comportamento. O debate aqui não é moral, ele é um debate político, tá? Nos temas que Jones fala, eu gravei vídeos sobre quase todos eles, tá? No último período gravei vídeo contra a dosimetria, contra o feminicídio, gravei vídeos em defesa da greve dos Correios, da greve da Petrobras, que eu acho que está entre as greves mais importantes dos últimos 30 anos no nosso país, tá? Vou gravar um outro vídeo aí, porque eu acho que a greve entrou numa outra fase. Gravei vídeos respondendo ao Renan Santos, que atacou o Nordeste, atacou também o meu estado, Maranhão, a mesma coisa o Paulo Belins, esse conteúdo racista mais profundo, não foi só preconceito regional, como os políticos aqui do Maranhão caracterizaram, e também gravei sobre as Havaianas. Primeiro, sobre o Renan Santos, a ultradireita, bolsonarista, etc. A ideia de que eles pegam os temas mais absurdos, falam as coisas mais absurdas para lacrar nas redes sociais e viralizar, etc., ela é uma resposta curta, na minha opinião. Tem isso também, mas eles fazem discurso homofóbico, LGBTfóbico, xenofóbico, machistas, etc., porque é parte da estratégia deles, é parte do programa,
deles. A mesma coisa em relação aos bolsonaristas, porque tem a ver com uma estratégia que é de transferir a responsabilidade pelo fracasso social do capitalismo, muito particularmente aqui do capitalismo brasileiro decadente, para os indivíduos ou para determinados grupos sociais. Tá? E a outra estratégia é a divisão da classe trabalhadora. Não é só fazer agitação e propaganda para a bolha política e social deles, de classe média, branca, preconceituosa do eixo sul-sudeste. Está fazendo propaganda também que pode entrar na classe trabalhadora. Foi um erro grande a posição que quase toda a esquerda teve na ascensão aí do bolsonarismo, que era de caracterizar como um grupo que dava voz aí aos setores médios, pequenos burgueses, decadentes, brancos, preconceituosos do Brasil. Não foi só isso. E a maior prova disso é que uma parte importante da base bolsonarista no Brasil hoje são mulheres negras, que foram ganhas por programa da ultradireita via também igrejas neopentecostais. Hoje, a maior parte dos membros das igrejas neopentecostais no Brasil são mulheres pretas, pobres, faveladas. Então, também isso aí é muito limitado. E por que essas ideias elas são perigosas e elas precisam ser combatidas e não são meras distrações, tá? Porque tem a ver com a realidade objetiva. O crescimento do bolsonarismo teve a ver com as redes sociais, teve a ver com as fake news, mas teve a ver com a realidade objetiva de decadência do capitalismo brasileiro. A ultradireita cresce onde tem desemprego, onde tem subemprego, e hoje mais de 70 milhões de trabalhadores no Brasil estão fora do mercado formal de trabalho, de acordo com o estudo do ILAESE. É essa base material de decadência do Brasil, com desemprego, subemprego, violência, desespero, desestruturação familiar, é isso que dá guarita a esses discursos. Não é só porque viraliza nas redes sociais, existe uma base objetiva. Uma das lições que Marx nos deixou no tema das opressões e que o Du Bois ele conseguiu sistematizar é justamente a ideia que muita gente na esquerda inclusive tem, que está errada, que é a ideia de que a opressão ela é conspiração da burguesia contra a classe trabalhadora. E Marx vai dizer que não é, porque tem elementos objetivos da forma como a sociedade capitalista está organizada que proporcionam essas ideologias a ganhar a consciência da classe trabalhadora. Dois elementos são fundamentais. Um é a divisão social do trabalho, a outra é a concorrência. Esses elementos são fundamentais para encaixar. A burguesia organiza as opressões a partir dessa realidade objetiva. E o que o Renan Santos está fazendo não é só, repito, dialogar com os preconceitos da classe média branca, pequena burguesia racista, homofóbica, LGBTfóbica, mas do eixo sul-sudeste, é a classe trabalhadora. Em São Paulo, por exemplo, só na capital, são mais de 2,5 milhões de nordestinos. E diante de uma situação dessa, é fácil ganhar um trabalhador branco que está desempregado. É o nordestino que está tirando o meu emprego. Ou a explicação de que a desestruturação familiar tem a ver com casamento homoafetivo, tem a ver com um professor que está fazendo propagandas de gênero dentro das escolas, etc. Tem uma base material que faz com que essas ideias possam ser difundidas, por isso que elas têm que ser combatidas. Eles têm que ser desmascarados. Para além o êxito da propaganda dos bolcheviques não estava apenas na capacidade dos propagandistas, mas estava no fato do Partido Bolchevique falar a verdade. Esses indivíduos estão utilizando falsas ideologias para ganhar a consciência da classe trabalhadora para o projeto deles. E o nosso dever é desmascarar com esses indivíduos. Existe uma realidade objetiva para isso, e não é mera distração. Nos Estados Unidos, um dos primeiros dirigentes políticos que se reivindicava marxista, socialista, um dos primeiros a defender a igualdade de raças, que era o chamado De Leon, ele incorreu justamente nesse erro, de achar, mesmo sendo bastante avançado para a sua época, de achar que a luta contra as opressões era uma distração. Então, aqui os temas centrais eram os temas da Revolução
norte-americana da Revolução Socialista. Eu vou ler um trecho para vocês aqui no livro, que é Libertação Negra e Socialismo, que é do Ahmed Shawki, que é muito bom esse livro, quando ele fala desse dirigente. Aí, abre aspas. Para ele, né, evidentemente, a opressão racial era simplesmente uma manifestação da opressão de classe. Portanto, ele concluía a agitação em torno a questões não econômicas, segregação, linchamento ou levantes raciais, poderia apenas distrair da luta real, a abolição do sistema de salários. O ponto de vista de De Leon sobre a luta contra a segregação e pela igualdade dos negros era também conformado por sua política completamente sectária e doutrinária. Isto é, ele via apenas a luta pelo último objetivo, a luta pelo socialismo, como significativo. Não é à toa que o Lenin vai puxar, vai entrar com os dois pés nos peitos dos socialistas dos Estados Unidos por não ter programa para os negros daquele país. Justamente por isso, porque achava que esses problemas seriam resolvidos com o socialismo. Ou seja, não é só reconhecer que existe racismo, é como se combina a luta. E Lenin chegou a dizer, vocês têm que abandonar os seus preconceitos não declarados e serem os maiores lutadores contra o racismo, inclusive dentro da comunidade branca. E por que Lenin deu tanta importância a isso num país em que apenas 12% da população era negra e da classe operária também uma minoria absoluta? Porque não se trata da quantidade, se trata da importância do tema para a divisão da classe operária. Ou seja, a classe operária racista dos Estados Unidos, ela se identificava com a sua burguesia em função da questão da identidade racial branca e, portanto, através disso ela era ganha para o projeto da burguesia em função de uma realidade objetiva. Antes mesmo da abolição da escravidão, uma parte significativa dos trabalhadores brancos eram contra a abolição da escravidão, porque achava que isso ia liberar uma força de trabalho negra que iria concorrer com eles no mercado de trabalho. Então tem a ver com questões objetivas. E depois o Trotsky vai fazer esse mesmo debate junto com o SWP. Tá? Cadê o programa para a questão racial? Cadê o programa para ganhar os negros para o partido? Ou seja, o debate sobre a questão racial, no caso específico, não era simples distração. Não é simples distração polemizar com uma fala machista e racista do Lula. Eu mesmo escrevi um artigo quando o Lula deu uma declaração afirmando que o grande legado da escravidão no Brasil foi a miscigenação. E ali a gente está tratando do principal chefe do Estado brasileiro. Eu não posso dizer que eu tratar dessa polêmica com o Lula é distração, porque os temas centrais aqui é discutir a estatização das empresas, a estatização do sistema financeiro, reforma agrária, fim da escala 6x1, etc. Tudo isso é parte, essas questões elas estão combinadas, e ali o Lula estava reforçando o que tem de pior no pensamento que a burguesia brasileira elaborou para formular a sua tese de democracia racial. Tá? Mesmo hoje, na minha opinião, a luta mais importante desse ano é a greve dos petroleiros, tá? Que se enfrenta com a direção da empresa, que se enfrenta com o governo Lula, que se enfrenta com os acionistas. E tratar do tema das opressões, por exemplo, nessa greve, ela não é uma coisa menor. Tá? Apenas um terço dos trabalhadores da Petrobras são brancos, mas quando você vai para a terceirização, são negros, desculpa, quando vai para a terceirização, maioria dos trabalhadores e das mulheres também. Ou seja, inclusive a luta contra a desigualdade de raça, de gênero, etc., passa também pela estatização total da Petrobras e o fim das terceirizações, porque é assim que eles alocam brancos, negros, mulheres, etc., sem precisar necessariamente de uma legislação diferenciada tal como defendia o Nina Rodrigues. Então não é um tema menor para mim, na minha opinião não é. O tema das opressões, ele não é um tema menor, ele não é distração, ele é parte de um programa fundamental da burguesia brasileira, sobretudo da ultradireita brasileira, para dividir os trabalhadores. E por isso que tem que ser combatidos. Tá? E o segundo elemento, sobre a questão das havaianas, por exemplo, eu gravei um vídeo. O Jones Manuel chama que é imbecilidade. Tá?
E veja, o tema, quando eu aprendi isso, quando teve a polêmica em torno da Carol Conká lá no BBB, não sei se vocês lembram disso. Eu gravei um rap, tá? Detonando, falando, pô, isso aqui é para distrair, no Brasil tá acontecendo isso, aquilo outro, gravei, assim, extremamente arrogante, extremamente sectário, eu fui naquele momento. Depois, vários colegas de partido falando, pô, se você não é importante gravar um negócio desse. Meus alunos perguntando sobre isso, meus vizinhos discutindo sobre isso, o movimento negro discutindo sobre isso. Poderia parecer irrelevante para mim, mas não era para minha classe. E teve dois elementos que me chamam a atenção. A posição de um setor do movimento negro extremamente racialista, que achava que a Globo estava conspirando contra os negros do BBB, que, salvo engano, naquela época foi o BBB mais negro até então. E tinha um setor da esquerda sectário, que no primeiro momento eu me coloquei com isso, que achava que aquilo ali era identitarismo. E eu escrevi um artigo, se eu encontrar, vou publicar aqui para vocês, inclusive com a tese de que a Globo não estava conspirando contra os negros, porque a Carol Conká, por exemplo, ali seria fundamental para a estratégia da Globo naquele momento ali, que era manter o tema da luta contra o racismo dentro dos limites impostos por essa empresa e, portanto, pela burguesia brasileira. E tanto é que depois a Globo se propôs a fazer um documentário sobre a Carol Conká. Mas ali eu aprendi o seguinte: o tema poderia ser irrelevante para mim, mas ele era relevante para a minha classe. Toda a classe trabalhadora estava discutindo e, portanto, eu fui discutir também. Ou seja, para os revolucionários, para nós, não somos nós que escolhemos o que é relevante e o que não é relevante. O debate que nós temos que fazer é daquilo que é relevante para a classe trabalhadora. E as Havaianas são a mesma coisa. Quando surgiu a polêmica, eu falei, isso aqui é uma imbecilidade. E até falo no vídeo que eu gravei que isso demonstra o nível de idiotice da classe burguesa desse país. Só que é o seguinte, meus alunos estavam debatendo, meus vizinhos estavam debatendo, a classe trabalhadora estava debatendo. E, portanto, eu achei que seria relevante entrar no tema. Não discutir o tema a partir de quem pautou, tá? Do imbecil que pautou, mas dentro da nossa perspectiva, e ali uma importância grande para você discutir uma série de temas estratégicos, inclusive. Um deles eu abordei, teve outros que não. Mas, por exemplo, a questão do tarifaço. Por que a outra direita está fazendo propaganda contra uma empresa nacional, que é a Havaianas, e capitalista, fazendo propaganda, e quando teve o tarifaço de Trump, foi boicote aos produtos brasileiros, da própria burguesia brasileira, não houve nenhuma campanha de boicote aos produtos norte-americanos e nem aplicaram a lei de reciprocidade. Nem o parlamento defendeu isso, nem Lula defendeu isso. Muito pelo contrário, aqui cautela total. Ou seja, qual é o debate? Que patriotismo é esse? Que nacionalismo é esse que faz uma campanha contra uma empresa nacional, capitalista, mas nacional, e quando é um ataque imperialista se nega a fazer campanha de boicote aos produtos do imperialismo norte-americano, tá? O próprio Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que foi um dos que estava cortando as Havaianas lá, foi um dos que foi para os Estados Unidos articular o tarifaço de Trump contra o próprio Brasil. Dá uma oportunidade ímpar para fazer um debate sobre esse tema. E, inclusive, uma parte dos petistas defendendo as Havaianas também entrar no debate aí, entendeu? Que é uma empresa capitalista, e o que a gente tinha que defender naquele momento é o fim da escala 6x1 nas Havaianas, e que ao invés de estar defendendo a empresa capitalista havaiana, devia estar defendendo a Petrobras, 100% estatal, entendeu? As reivindicações da classe trabalhadora, ou seja, tinham N possibilidades de você fazer o debate em torno desse tema. Digo que não foi nós que escolhemos, somos nós que escolhemos, é o tema que a classe trabalhadora estava debatendo, e, portanto, a classe trabalhadora, ao debater esse tema, significa que é importante a gente disputar a consciência da classe trabalhadora, inclusive para arrancar uma parte dela da influência do bolsonarismo. Tá? Veja quem é que vocês estão seguindo. Veja o nível de quem que você está seguindo. Você vai queimar mesmo as suas sandálias. Você está seguindo um grupo que não tem projeto
de nação. O projeto de nação deles é ditadura, é desnacionalização das empresas brasileiras, é entregar tudo para o imperialismo, ou seja, ali foi uma oportunidade ímpar, continua sendo, para se fazer, inclusive, um debate estratégico sobre o Brasil. Se a direita é imbecil, gente, tá todo mundo debatendo. Então, eu dizer que eu não vou debater, eu poderia não ter feito vídeo, pensei em não fazer vídeo. É uma coisa. Agora, dizer, não faço vídeo porque isso aqui é imbecilidade, é você está dizendo que, inclusive, setores da classe trabalhadora que estavam debatendo isso, um monte de imbecis. Certo? E o papel do revolucionário, nesse momento, é pegar esses temas e discutir com a nossa classe, na nossa perspectiva, diante da nossa estratégia. E eu, evidentemente, eu não fiz isso porque gravei um vídeo de 2 minutos e meio, mas estou falando que foi uma oportunidade que eu acho que, inclusive, o Jones Manuel poderia ter feito. Fico por aqui, beleza? Era só essas opiniões que eu queria colocar e reafirmar que o tema das opressões, eles não estão desvinculados do tema da Revolução Brasileira. O tema da xenofobia, que ganha cada vez mais importância, é um tema que não está desvinculado da estratégia da Revolução Brasileira, porque se não tiver unidade da classe trabalhadora desse país, unidade por baixo dos trabalhadores de todas essas regiões, de todos os estados, a gente vai estar falando em Revolução Brasileira em abstrato, certo? Paz entre nós, guerra aos senhores.